Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Chegando aqui com mais um vídeo para a nossa edificação espiritual. Título da mensagem de hoje será o seguinte: o que significa errais por não conhecer as Escrituras? O que você acha que significa aí essa frase bíblica? Você vai descobrir agora, neste momento. Vamos começando aí fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está aí localizado no livro de Mateus, capítulo de número 22, versículos de número 29, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa frase bíblica, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, ao ser questionado por alguns saduceus acerca da ressurreição, em um diálogo ao Senhor Jesus, deixou aí bem claro que aquele grupo religioso estava completamente errado, porque não conhecia verdadeiramente as Escrituras e nem o poder do Deus que elas revelam. Então aqui já começou a te explicar alguma coisa aí sobre esta frase bíblica: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa frase Jesus falou ali para algumas pessoas que eu vou citar aqui no decorrer do vídeo. Então a pergunta é: quando Jesus disse errais em não conhecer as Escrituras? É uma pergunta. A Bíblia diz que num certo dia, algumas pessoas que pertenciam ao partido dos saduceus, se aproximaram de Jesus e começaram a indagar algumas coisas. E quem eram esses saduceus? Os saduceus, eles eram um partido religioso aristocrático que emergiu no tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. O partido dos saduceus era formado principalmente por famílias sacerdotais. Por isso, geralmente, o sumo sacerdote pertencia a esse grupo. Algumas vezes, os saduceus são mencionados aí no Novo Testamento, sobretudo em oposição a Jesus. Você viu aí que em todo lugar tem opositores, Em todo lugar tem oposições. Mas Jesus não abaixava a cabeça para esses hipócritas aqui religiosos, saduceus, escribas, fariseus, todo tipo aí de liderança, que era um grupinho aí formado com panelinhas, naquele tempo. Jesus não baixava a cabeça, não. E é isso que nós devemos fazer, não baixar a nossa cabeça para aqueles que tentam se opor contra a palavra de Deus. Esta palavra aqui, que é poderosa, que é uma palavra que transforma, que liberta. Essa palavra, ela não é minha, essa palavra não é sua. Essa palavra, ela é do Senhor Jesus. É palavra que traz vida, transformação para você aí que está ouvindo neste momento. Então você sabe quem são aí os saduceus. Naturalmente, era esperado que essas pessoas fossem profundas conhecedoras das Escrituras. Mas, olha o mais aqui chegando, na prática, a situação era completamente diferente. Você conhece aí esse tipo de pessoa que ele falando e ela falando é uma coisa, só que esta pessoa que está falando isso, ou aquele ou aquela que está falando isso, eles não colocam em prática nada do que dizem.
Por isso que eu sou a favor muito das atitudes. Eu não gosto muito de pessoas que falam muito e não faz nada. Eu não sou muito chegada a essas pessoas que elas falam tanto que cansa a gente, mas não praticam o que dizem. Então esses saduceus aqui, eles eram dessa maneira aqui. Eles eram profundos conhecedores das escrituras, Quantas pessoas aí que conhecem as escrituras, que conhecem a palavra, mas essas pessoas não vivem o que está na palavra. Não somente o que está na palavra, tem pessoas também por aí que elas têm outros conhecimentos, mas não colocam em prática nada do que dizem. É como eu disse, não adianta falar nada, não adianta a pessoa abrir a boca e falar uma coisa se a pessoa não está cumprindo aquilo que ela está falando. Eu estou sendo sincera aqui para você, que aí que está ouvindo, não sei se você vai concordar comigo, não sei se vai bater aí o teu pensar comigo, mas eu vou aqui expressar o que eu sinto. Eu não gosto muito de pessoas que falam e não faz nada, como eu já tinha falado anteriormente para você aqui. Pessoas que falam, é um blá 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 sem fim, mas ela não faz nada, mas ele não faz nada. Essas pessoas eu não sou muito chegada. E eu acredito que você que está ouvindo, que também tem esse mesmo pensamento, não gosta muito de palavras jogadas ao vento. Você gosta mais de atitude. A atitude, ela fala mais alto do que as palavras. Você não vê aí a parábola do bom samaritano? Eu vou colocar essa parábola aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo. E vou colocar também outro vídeo aí que tem a ver com essa mensagem que estou falando neste momento. O samaritano praticou ali a bondade com aquele homem que estava ali largado, jogado ao vento, jogado ali as moscas, jogado ali naquele momento, porque ele foi assaltado pelos ladrões e jogaram ele ali. Bateram nele, machucaram ele ficou quase morto. Passou o levita, passou o sacerdote, passou aquelas autoridades, como se diz, se fosse naquele tempo, Jesus ali falou uma parábola, mas se fosse naquele tempo seriam os fariseus, hipócritas, os saduceus, os escribas, aqueles maiorais ali, como eu falei, as panelinhas, e ele nem ligava para aquele homem. E uma pessoa que você nem imaginava que aquela pessoa, ela poderia, ou ele poderia, como os samaritanos, que eles eram desprezados pelo homem, pegou aquele rapaz e cuidou dele, pagou uma hospedaria para ele e disse, olha, está aqui um dinheiro para você cuidar deste homem, tá aqui, passou óleo, para curar aquela ferida dele, cuidou dele, ainda pagou ali hospedagem para cuidar dele. Nós todos temos que praticar as bondades, para as pessoas, com as nossas atitudes e não com as nossas palavras. Você aí que está me ouvindo, que gosta de falar e não faz, comece a fazer. Não somente você falar, faça, se mova, se levante. Não fale somente, você tem que praticar. Prática, é isso que Deus quer de nós, prática. Jesus não somente ensinava, Jesus também ele fazia, ele praticava aquilo que ele falava. Quando ele falava de misericórdia, ele era a própria misericórdia. Quando ele falava sobre uma coisa ali para os discípulos, ele praticava aquilo. Porque se Jesus fosse escolher as pessoas com quem ele andava, ele não teria salvado muitos ali, como Nicodemos, como outros ali que as pessoas olhavam e diziam, aquele ali não tem mais jeito para ele. Jesus andou com aquelas pessoas porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então vamos aqui falar, mas também vamos praticar. A prática é mais bonita do que as palavras. Como eu disse, alguém pode gostar aí de palavras. Eu acho muito bonito as pessoas que sabem falar de maneira que prende a nossa atenção, mas eu prefiro a prática. Eu prefiro que aquelas coisas que aquela pessoa está falando da boca dela ou dele seja praticado realmente, seja vivido realmente, porque senão
são somente palavras jogadas ao vento, não faz nenhum sentido, é vazio, vazio e mais vazio e mais vazio multiplicado por 1000 vazio. Não tem nada ali. Então os saduceus aí, eles eram assim, eles eram profundos, mas eles não praticavam nada daquilo que eles falavam. Os saduceus, eles tinham apenas o Pentateuco como escritura. É infalível e eles enxergavam os demais escritos do Antigo Testamento num nível inferior. Mas a doutrina que eles pregavam continha muitos erros. Um deles dizia a respeito exatamente a questão da ressurreição. Eles negavam a ideia de que haveria ressurreição e um juízo final. Então, ao se aproximar de Jesus, eles queriam testá-lo quanto a isso. Você já prestou atenção que há muitas pessoas que elas tentam nos testar de alguma maneira? Olha, esse povo aqui daquele tempo, esses saduceus, esses sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles eram a pedra no sapato de Jesus e, além disso, eles tentavam fazer de tudo para que Jesus perdesse ali, de alguma maneira, o equilíbrio, né? Que Jesus perdesse ali, de alguma maneira, ali a missão dele e fosse dar ouvidos a eles. Por isso que Jesus sempre dizia, olha, hipócritas, fariseus. Jesus falava na cara deles mesmo assim, eles ficavam com raiva de Jesus. Eu acredito que eles ficavam até vermelhos. Estou conjecturando aqui. Então eles testavam Jesus de todo jeito. Eu vou testar ele assim. Eu vou chegar e vou perguntar uma coisa para ele que ele não sabe. Eu vou testar esse homem até eu saber que realmente, se ele é isso que ele está dizendo, ou testar ele para envergonhá-lo. A maioria queria envergonhar Jesus, né? A maioria queria envergonhar. Mas Jesus sempre tinha uma resposta bem bonita para eles. Porque Jesus é Deus. O Senhor é Deus. Ninguém pode enganar Deus. Ninguém pode testar Deus. Ninguém pode chegar para Deus e testar Deus, porque Deus já sabe de tudo. Ele sabe, né? Foi o vídeo que eu fiz aqui, Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus, ele sabe o que nós pensamos. Então não adianta a gente querer fazer testinho e brincazinho e que não sei o que, blá blá blá, e não sei o que, ficar enganando Deus. Não tem brincadeirinha. Com Jesus não. O negócio é sério. Não pense em testar Jesus, não pense de jeito nenhum em querer testar Jesus. Porque Jesus não gosta desses testezinhos. Porque ele chega logo a dizendo a verdade na cara da pessoa, o que nele fazia com os fariseus hipócritas. Então, aquele grupo de saduceus, ele tinha um objetivo de ridicularizar Jesus, supostamente provar que o seu ensinamento não fazia sentido. Né? Não tem pessoas que você está ensinando uma coisa importante. Aqui, nós estamos ensinando, eu estou ensinando para todos nós, para mim também, a palavra de Deus. E tem pessoas que eles querem fazer de tudo para ridicularizar aquilo que você está falando. Eles ridicularizam, eles tentam te jogar para baixo, dizer que aquilo que você não está ensinando não é verdade. Eles tentam de todas as maneiras banalizar a palavra de Deus, te ridicularizar, te botar para baixo e dizer que aquilo que você está falando não faz sentido, que aquilo não presta, que aquilo ali vai levar para algum lugar, mas não um lugar bom. Então sempre tem alguém que quer ridicularizar a palavra de Deus, né? Então eles queriam fazer isso, mas eles não conseguiam fazer isso, né? Pois eles formularam uma história com base na lei do levirato. Essa lei presente no Pentateuco dizia que se um homem morresse e sem ter deixado filhos, o seu irmão deveria casar-se com a viúva para dar-lhe descendência. Você vai ler Mateus 22, versículo 24. A história contada por aqueles saduceus, isso aconteceu em uma família de 7 irmãos. O marido de uma mulher faleceu sem ter tido filhos com ela. Então ela foi tomada por esposa pelo seu segundo irmão, que também morreu, sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com os 7 irmãos, até que por último a mulher também morreu. Com isso, os saduceus queriam saber de quem aquela mulher seria esposa na ressurreição.
Isso porque, enquanto estava viva nesta terra, a mulher havia sido desposada pelos 7 irmãos. Então foi nesse ponto que Jesus respondeu. Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi neste momento que Jesus citou essa frase, que tem aí o título dessa mensagem de hoje. Jesus citou: errais por não conhecer as Escrituras. E como foi dito, os saduceus consideravam apenas o Pentateuco, que era a lei ali, a lei que Moisés já tinha escrito. Na verdade, Jesus ele não veio destruir a lei, Jesus veio cumprir. Mas eles queriam levar ao pé da letra. E o Pentateuco era um nível de escritura autoritativa e inerrante. Mas a verdade é que nem mesmo o Pentateuco eles conheciam. Por isso Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Ao apelar para o casamento levirato com a finalidade de defutar o ensinamento de Jesus, aquelas pessoas estavam tentando interpretar e aplicar o texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6, de uma forma completamente distorcida. O texto de Deuteronômio nada tinha a ver com a vida por vir. Após a ressurreição, eles conheceriam as Escrituras e eles saberiam disso se eles lessem as Escrituras como elas realmente são. Portanto, esse motivo, Jesus respondeu o questionamento deles, dizendo que a ressurreição, nos laços matrimoniais não farão sentido. Jesus explicou que os ressurretos serão como anjos celestiais nesse aspecto. Mas o problema é que os saduceus também negavam a existência dos anjos. Isso, obviamente, mostrava que, de fato, eles erravam por não conhecer as Escrituras. E nem o próprio Pentateuco eles conheciam. Eles, de tanto considerar conhecer, ensinar claramente a existência dos anjos. Você vai ler Gênesis 19, versículo 1 ao versículo 15, você vai ler Gênesis 28, versículo 12 e Gênesis 32, versículo 1. Errais por não conhecer o poder de Deus. Outra pergunta. A frase não erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus traduz uma declaração em que Jesus literalmente diz: vocês estão enganando-se a si mesmos, porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa é uma realidade dos saduceus. Eles não conheciam as Escrituras e nem o poder das Escrituras. Eles negavam a doutrina da imortalidade, da alma e da ressurreição, enquanto o próprio Deus a ensina em sua palavra. Por isso, a sequência, Jesus diz, em Mateus 22, versículo 32, vocês não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao dizer isso, Jesus cita mais uma vez o Pentateuco, mas precisamente um versículo que registra o diálogo entre Deus e Moisés. Êxodo 3, versículo 6. E por que os saduceus não conheciam o poder de Deus? Porque eles não compreendiam que Deus é eterno e estabeleceu um relacionamento também eterno com seus escolhidos. Por isso, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Perceba que ele não diz que era o Deus, mas que é o Deus. No entanto, quando Deus disse essas palavras aos patriarcas, já estavam mortos. Então, isso implica, na verdade, de que a doutrina da imortalidade da alma e da futura ressurreição é verdadeira, porque Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos.
Eu vou repetir essa frase novamente para você, eu vou repetir 3 vezes. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Pegou aí? Deus, ele não é Deus dos mortos, não. Deus é Deus dos vivos. Então, esse negócio aí das pessoas, né, ficarem falando que viu fulano, que fulano apareceu, que não sei quem voltou dos mortos, isso aí é mentira do diabo. Porque quem morreu, já morreu. Segue-se o juízo. Não tem negócio de ficar voltando do lado dos mortos e se revelando, se mostrando. Isso é coisa do diabo. Eu já até fiz um vídeo aqui que o diabo pode se transformar em um anjo de luz e enganar os próprios escolhidos. Então tenha cuidado sobre isso aí, tá? Tenha cuidado. Em outras palavras, Abraão, Isaque e Jacó, juntamente com todos os santos, continuam a viver na presença de Deus, enquanto aguardam a gloriosa ressurreição futura. Essa verdade é ainda expressa em outras partes do Antigo Testamento. Você vai ler Salmos 16, versículos de 9 ao 11, Salmos 73, versículo 24 ao 26 e Daniel, capítulo de número 12, versículo 2. E a pergunta é: muitos erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Essa declaração, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, revelou exatamente o estado em que vivam os saduceus. Curiosamente, os saduceus eram justamente os homens que naquele tempo deveriam ser os maiores conhecedores das coisas de Deus. Mas eles viviam no engano, porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Para finalizar aqui, eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui importante para aquelas pessoas que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero dizer para você aí que acha que está vivendo na verdade, você está sendo enganado e enganada pelo diabo. Quando o Senhor Jesus te salvar, que Ele tirar essa venda dos teus olhos, você vai enxergar o quanto você estava sendo enganado e não sabia. O quanto o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam aí a luz do Evangelho. Quantas pessoas estão sendo enganadas porque elas não conhecem o verdadeiro Evangelho. Outras pessoas por aí ensinam tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra, e esta palavra de hoje, que é o que está na Bíblia Sagrada, nesse versículo que eu citei no início de Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, foi uma frase do próprio Jesus. Quantas pessoas estão por aí que elas desconhecem as Escrituras e o poder de Deus, ou elas negligenciam esta palavra? Esta Bíblia é a Bíblia que fala sobre as coisas de Deus. É a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é poderosa, ela é vida. Ela traz esclarecimentos para todos nós. Tudo o que você quiser está aqui na Bíblia. Você não precisa procurar em outros lugares. Pesquise sim versículos, passagens bíblicas, livros, mas não esqueça que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é penetrante, ela é vida e traz vida àqueles que estão mortos. Então eu quero dizer para você, se você está vivendo num engano, em uma mentira, que você acha que talvez seja verdade, está na hora de acordar para a realidade e procurar o caminho que é Jesus. Porque Ele te chama e Ele diz: vinde a mim. Essa é a palavra de Deus para você. Então, ainda hoje, essa realidade de muita gente e multidões que repetem o erro dos saduceus. Muitos vivem na religiosidade vazia, desprovida de verdade. Essas pessoas distorcem as Escrituras que tanto dizem conhecer, aplicando-as ao seu bel prazer para satisfazer os seus conceitos humanos. Consequentemente, essas pessoas falam de um Deus com letra minúscula que definitivamente não é o verdadeiro Deus revelado na Bíblia. A essas pessoas, Jesus continua a dizer: errais.
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E que você não seja essas pessoas. Que Jesus possa chegar para você e dizer: errais, você erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu conselho para você nesse momento é esse: não seja como os saduceus. Conheça ao Senhor Jesus, conheça as Escrituras, que Ele vai se revelar para você. Que Ele não chegue para você e diga que você está errando, no sentido de dizer: olha, o que você aprendeu até hoje, lá no mundo ou em qualquer outro lugar, que não foi a palavra de Deus, você está errando porque você não conhece as Escrituras. Mas estar aqui hoje, falando para você, Ele estará aqui hoje, e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, só Ele. E Ele está de braços abertos para te receber. Mas é necessário você abrir o coração para o Senhor Jesus. E você aí que já serve ao Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando, se fortaleça na fé, continue lendo a palavra de Deus, conhecendo a Jesus, buscando ao Senhor, que Ele te recompensará. E Deus continue abençoando cada um de vocês e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.